Fala galera ligada aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Estou aqui hoje a pedido do meu parceiro Eduardo Ferrari para trazer algumas informações para você ligado aqui no Vasco Connection. Por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no Vasco Connection, é muito importante a sua inscrição. Estou aqui logicamente para trazer as informações, para te deixar muito bem atualizado, mas é importante você também ser inscrito aqui no Vasco Connection. Vamos dar essa moral para o Eduardo Ferrari, que está fazendo um trabalho muito legal, muito bacana, com transmissão das partidas. Inclusive, tem transmissão amanhã aqui no Vasco Connection do jogo do Vasco na Copinha. Então é importante você ser inscrito, acionar o sininho das notificações, assim sempre que subir um vídeo ou uma live aqui no Vasco Connection, você vai receber a notificação. Deixa o like nesse vídeo também para chegar a outros vascaínos e aí você me dá uma moral ainda maior compartilhando. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalhando para todo mundo para chegar aqui e assistir também os vídeos e o conteúdo do Vasco Connection. Vamos começar falando nesse sábado, onde você deve estar aproveitando aí o sol tranquilo, esse descanso de sábado para muitos, outras pessoas também já estão trabalhando, mas enfim, conferindo aqui o conteúdo do canal Vasco Connection. Vamos falar sobre o time profissional do Vasco que vem treinando, hoje fará o último treinamento e amanhã viaja para Bacaxá, em Saquarema, onde o Vasco vai enfrentar no Elci Resende o Boa Vista às 7 da noite. Jogo muito complicado porque lá é um estádio menor, é um estádio raiz, mas o Vasco já obteve resultados importantes contra o Boa Vista jogando nesse estádio. Vai ser às 7 da noite, não vai ter tanto calor assim, mas o Vasco vai ter uma missão para poder voltar a vencer no Campeonato Carioca. Nas duas primeiras rodadas, 2 empates. Então tem que vencer para tentar ficar no bolo de cima dessa competição da Taça Guanabara para buscar as 4 vagas nas semifinais da competição. O técnico ainda será o Ramon Lima, que vai comandar a equipe e deve fazer algumas mudanças. A principal é o lateral direito Paulo Ricardo, Paulinho, né? Lateral direito da base do Vasco, que vem sendo dos destaques do Vasco no Campeonato Carioca, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Já se apresentou ao técnico Ramon Menezes e por isso não vai participar desse jogo. Há uma grande possibilidade do Puma Rodrigues voltar antes um pouquinho do que estava programado para jogar essa partida contra o Boa Vista. Se ele não jogar, Léo, da base, zagueiro do Sub-17, pode ser o titular nessa partida. E aí, com essas mudanças que devem acontecer, outros jogadores também podem voltar de forma antecipada a ingressar nos jogos do Vasco. A programação era que o time principal do Vasco voltasse apenas na próxima quinta-feira no jogo contra o Madureira, fora de casa, jogo que seria realizado lá na Arena da Amazônia. Mas aí o principal time do Vasco, a maioria dos jogadores ficam para esse jogo do Madureira, mas alguns podem ingressar nesse time contra o Boa Vista no Elci Resende. Aí o time deve ser o seguinte: Daniel Fusato, goleiro titular. Na lateral direita, essa possibilidade do Puma Rodrigues ou Léo. Na lateral direita, a zaga com Souza, Luiz Gustavo e o Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio-campo, Hugo Moura pode voltar ao time de forma antecipada, ser o primeiro volante ao lado de Jair e Paulinho. A possibilidade do Paulinho começar no banco, aí o JP ingressaria ali como jogador no meio-campo, formando esse setor no Vasco para o jogo contra o Boa Vista. Lá no ataque, Máximo Domingues de um lado, Jean David de outro e o GB como centroavante. Esse o provável time do Vasco. É logicamente que vai depender principalmente do treinamento de hoje para o Ramon Lima definir a equipe do Vasco que vai entrar em campo no jogo de amanhã. A diretoria do Vasco ainda segue buscando contratações. 2 a 3 atacantes, principalmente por conta de tudo que vem acontecendo no Campeonato Carioca e as opções que o Fábio Carille não tem no elenco. Ele vem pedindo contratações, alguns nomes começam a aparecer e ele quer pelo menos um atacante de lado de campo para a direita, outro para a esquerda e até mesmo uma sombra para Pablo Verrete, um centroavante ali. A gente sabe que tem o GB, que é um jogador jovem, mas o Vasco precisa mesmo de um jogador para chegar e também competir ali com Pablo Verrete para ser o camisa 9 do Vasco nas competições. E aí, o nome de Brian Rodrigues, uruguaio, é o nome mais forte do momento. O Vasco já fez até uma proposta, segundo a ESPN Brasil, de 5 milhões de dólares para trazer esse jogador que pertence ao América do México. Ele até está treinando em separado e deve ser mesmo o reforço do Vasco. Logicamente que tudo vai depender da negociação do Vasco com o staff do jogador, com o clube mexicano, mas Brian Rodrigues, uruguaio,
jogador que participou da última Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo, deve ser reforço do Vasco para a temporada 2025. Eu pergunto a você que está ligado no Vasco Connection, acha que é um bom reforço? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E olha, o time principal do Vasco, os jogadores principais como Felipe Coutinho, Verratti, Léo Jardim, enfim, os outros também, são esperados com muita expectativa para o jogo de quinta-feira na Arena da Amazônia, em Manaus. A torcida manauara está fazendo uma grande festa. Por mais que os ingressos sejam muito caros, já vem comprando seus ingressos. Você pode ir lá comprar nas 3 lojas gigantes da colina de Manaus. Pode comprar os ingressos e também para assistir esse jogo 9h30 da noite na quinta-feira que vem na Arena da Amazônia. Estarei lá para acompanhar essa partida pelo canal Atenção Vascaínos e a torcida manauara fazendo uma grande festa e expectativa para que o Vasco principal estreie bem na competição contra o Madureira pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. E olha, falar um pouquinho sobre a Copinha. Trouxe aqui a informação e você fique ligado porque o Vasco está nas quartas de final da competição e vai enfrentar o Corinthians. O Vasco ontem bateu o Flamengo de Guarulhos por 5-3 numa partida espetacular. Grandes destaques do Vasco nessa ocasião. O Vasco venceu por 5-3 e está classificado. Já o Corinthians, no jogo depois, empatou com o Ituano em 0-0, numa partida meio dura, meio complicada. O Ituano foi até melhor, mas não conseguiu balançar as redes. E nos pênaltis, o Ituano também teve um pênalti para se classificar, acabou vacilando. O Corinthians conseguiu a vitória por 5-4 e vai enfrentar o Vasco. O jogo, em princípio, está marcado para domingo, 4 horas da tarde, no Estádio Municipal de Santo André. Por que eu digo em princípio? Porque a diretoria do Corinthians fez um comunicado à Federação Paulista pedindo para que o jogo seja realizado às 11 da manhã, já que o Corinthians principal vai jogar às 18 horas e 30 minutos. Então ficaria batendo na questão dos 2 jogos. Eu acho inacreditável se a Federação Paulista fizer essa mudança. Mas enfim, Federação Paulista, Copa São Paulo de Futebol Júnior, tudo pode acontecer. E o Vasco nessa competição vem tendo grandes destaques, principalmente o goleiro Felipe Gabriel, também ali no setor de meio campo o Euder, camisa número 8, tem também os atacantes André, a própria Alegria, que jogou muito bem na partida de ontem contra o Flamengo, fez um bom destaque, fez um ótimo primeiro tempo. Quem sabe a Alegria não recupere seu futebol jogando ainda no Vasco. E também Léo Jacó, centroavante, e basicamente, principalmente, Lucas Zucarello, que vem sendo um dos grandes destaques do Vasco, se quiçá o grande jogador do Campeonato da Copinha desse ano. Tomara que o Vasco consiga passar pelo Corinthians e chegue a fases mais agudas da competição e até busque o bicampeonato, coisa que não acontece título do Vasco na Copinha desde 1992, quando tinha naquela safra ali Pimentel, goleiro Caetano, Tinho na zaga e o Valdir Bigode, Leandro Ávila no meio campo. Enfim, a gente fica na expectativa de que o Vasco busque o título da Copinha, porque a molecada tá jogando muito bem. Para fechar aqui esse boletim aqui para a galera ligado no Vasco Connection, até para não aumentar muito o vídeo, falar sobre a SAF do Vasco. Olha, as conversas estão acontecendo, ainda tudo na base do sigilo, até por conta dos NDAs que já foram assinados, mas tudo leva a crer que teremos novidades no final agora de janeiro ou até mesmo em fevereiro, e o grego Evangelos Marinakis ainda está como praticamente um dos favoritos a comprar a Vasco da Gama SAF. É mesmo o favorito, logicamente que tudo ainda está na questão de visualização de documento, tem a questão da arbitragem que deve acontecer também nos próximos dias, mas é sim o favorito para comprar a Vasco da Gama SAF. Essa questão da arbitragem, até o GE.com trouxe a informação de que o pessoal da 777, mais uma vez, se manifestando em relação à ação, reclamando da árbitra que foi escolhida para fazer essa situação referente a Vasco e também 777, enfim, situações podem acontecer nos próximos dias e a gente vai trazer aqui também no Vasco Connection. E para fechar, uma demissão na diretoria do Vasco, basicamente, o Vasco demitiu o gerente administrativo das sedes do Vasco, Fernando Leite. Ele fez uma publicação no seu Instagram, ainda surpreso com a decisão da diretoria e sem uma justificativa para ele porque foi demitido. Fernando Leite chegou ao Vasco em janeiro do ano passado, vinha fazendo um trabalho muito bom de recuperação dos gramados, não só do CT Moacir Barbosa, do estádio São Januário, até mesmo o CT de Caxias, o estádio lá onde o Vasco manda os jogos da base, lá no Nivaldo Pereira, em Ausch, mas mesmo assim acabou sendo demitido. A gente vai buscar aqui com a diretoria a justificativa por que esse profissional deixou o clube e agora fica na expectativa de quem vai ser contratado para monitorar e administrar as sedes do Vasco durante a temporada 2025.
Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui no Vasco Connection. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, Eduardo. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, fui.